início ao nosso estudo, hoje é a segunda parte da introdução. Semana passada falamos da introdução, demos uma passada assim sobre o livro de Apocalipse. Hoje a gente vai dar continuidade. A partir de semana que vem aí a gente começa a pormenorizar os capítulos. Então é um livro que tem uma certa dificuldade de compreensão, tá? Que é um livro que usa simbologia, como vimos semana passada. E para você entender simbologia, tem que entender com calma. Mas conforme eu já disse para os irmãos, eu não sou nenhum especialista em Apocalipse, tá? Em Apocalipse, literatura apocalíptica. Mas o que eu disse semana passada, reitero hoje, que a gente vai tentar caminhando junto dentro do livro do Apocalipse, tá bom? Vamos orar para iniciar? Pai Santo, Deus querido, estamos aqui na Tua casa e queremos Te agradecer, Pai, pelo dia de hoje, pela vida, pelo ar que respiramos, pela salvação em Cristo Jesus e agora pela oportunidade de estarmos na Tua casa para poder estudar a Tua santa palavra. Te peço, Pai, que em nome de Jesus o Senhor abençoe cada vida que está aqui presente, cada familiar dos nossos irmãos, os nossos irmãos que estão através da transmissão, que o Senhor abençoe a vida e a família também de cada um, Senhor. Te peço que em nome de Jesus o Senhor venha falar poderosamente aos nossos corações, através do Teu Santo Espírito. Que o Senhor abra a nossa mente para poder aprender e compreender o livro do Apocalipse. Assim nós oramos, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Então, semana passada nós vimos, alguma coisa de Apocalipse. Então, hoje estamos no estudo de parte número 2. Semana passada eu falei sobre aquele símbolo lá, de que coloquei a interrogação, porque será que é isso mesmo, o livro do Apocalipse? Eu falei que semana passada que muita gente tem medo de ler Apocalipse, porque acha que vai surgir um monstro do meio do mar, vai aparecer um dragão voando com 10 chifres, com não sei quantos diademas, com uma mulher montada em cima. E temos visto que não é essa história toda. Coloquei história porque estava lembrando de alguns filmes épicos que tem por aí, que tem essas figuras. E não é. É um livro que fala de esperança para o povo de Deus. É um livro que fala da nossa esperança. É um livro que mostra como vai ser o fim do tempo, mas é um livro que fala que o nosso Pai vai vir nos buscar e mostra como é a nossa casa. Não como será a nossa casa, como é a nossa casa, porque ela já está preparada. O Senhor está esperando só o momento para poder vir buscar a sua igreja. Então, hoje nós iremos falar sobre a parte 2 desse estudo. Então, na nossa introdução, a gente vai continuar vendo o quê? Alguns aspectos introdutórios ao livro do Apocalipse. Após defini-lo como fazendo parte de um gênero literário chamado de apocalíptico, de situar a época em que foi escrito, que nós falamos semana passada. O livro é Apocalipse por causa do tipo de literatura que ela é, literatura apocalíptica. E nós vimos que ela se enquadra dentro do período em que Domiciano ele foi imperador. E vimos que essa esperança que o livro traz foi por causa de quê? Domiciano ele assume o império e ele não de ego, ele obriga todo mundo a adorá-lo como Deus, que era uma cultura comum daquela época dos imperadores. É algo comum, não normal. Inclusive, vamos ver que na Ásia Menor, que foi o público a qual João escreve, as igrejas da Ásia Menor, ele se encontra em algumas cidades, alguns templos que era próprio para adorar ao imperador, que era para adorar o imperador. Então Domiciano vai e fala que todo mundo tem que adorar a ele. E o que acontece? Simplesmente os cristãos falam que não vão. Alguns falam que vão, alguns ainda têm aquela essência tipo lá de Corinto, de que você vai adorar a Deus, depois você passa o tempo para comer comida nada para ídolo, que não acontece nada. E temos visto na primeira epístola de João que isso é ensinamento até do docetismo, dos gnósticos daquela época. Quem tem acompanhado a
exposição das cartas de João à noite, tem visto que temos exposto o quê? De que o contexto, o próprio João, ele ensina a igreja e fala contra os hereges que tinham dentro da igreja, que eram os gnósticos que ensinavam também o docismo, tá? De que Cristo ele não era Deus, porque ele era carne. Ensinava também a salvação vem pelo conhecimento, então você alcança ganha a salvação, e a carne é má. Então, se a carne é má, você pode pecar à vontade, não tem problema, porque o que importa é a tua alma. E eu tenho até falado aos domingos que isso parece até que é ensinamento de hoje em dia. Tem algumas pessoas que interpretam um salvo, sempre salvo, desse tipo. Não sou salvo, então posso cair na gandaia, posso fazer o que eu quiser, enquanto que a palavra de Deus não fala sobre isso. Porque aquele que é salvo, sempre salvo, tem atitudes de salvo. E esses, nesse contexto de Apocalipse, que tinha essa atitude de salvo por serem salvos verdadeiramente, não quiseram adorar Domiciano. E esses outros que para eles tudo é festa, alguns adoravam, iam para o templo. Então Domiciano começa a perseguir a igreja. Vocês não querem me adorar como Deus? Então vou cortar a garganta de todo mundo. E começa a perseguição. Então Jesus aparece a João de Patmos. Nós já falamos que João, por causa da perseguição, ele é preso e entornam nele óleo fervendo, ele não morre, e jogam ele por uma ilha, que era Patmos, que era uma ilha prisão, uma ilha presídio. E João está lá e recebe, tá, a visita de Cristo. E nesse encontro dele com Cristo, Jesus fala para ele assim, escreve o que eu vou falar. E ele começa a escrever. E quando ele começa a escrever, em nenhum momento Jesus ele faz terrorismo psicológico com João, nem para a igreja. Em nenhum momento. Ele está falando, trazendo mensagens de esperança. Onde ele mostra que a igreja, ela vai passar por tudo aquilo, mas ela vai triunfar. E a carta foi escrita para aquele público daquela época e escatologicamente para nós, para o povo depois daquela época, até a volta do Cordeiro. E ele usa símbolos. Foi até interessante que teve uma pessoa que comentou comigo, ela assistiu o estudo e falou comigo sobre isso, de que achou interessante, de que é escrita a carta, tá? O livro, estou falando carta toda, mas é livro, o livro do Apocalipse, e João usa símbolos em que aqueles ímpios não conheciam. Então ele pegava um livro, o livro abria para ver se tinha algum conteúdo contra o imperador e via lá o dragão, a besta, via a meretriz em cima do dragão, os cavalos, os 4 cavalos, tal, os selos, as trombetas. Então ele via aquilo e achava que era como se fosse a Crônica de Nárnia. Todo mundo sabe que a Crônica de Nárnia é um filme que foi feito um livro, né? Vamos falar do livro C.S. Lewis, que foi nesse contexto, que ele usa essas figuras, tá? Essas figuras para ilustrar algo em relação ao reino de Deus. Então quem assistiu as Crônicas de Nárnia, o primeiro filme, né? Vou falar do filme, porque o livro ele começa no segundo livro, não começa no primeiro. Ele usa umas figuras tipo do leão, que é sacrificado em cima de uma pedra, que faz referência a Jesus. Quem viu o último filme deles, vê que tem um ratinho que chega na praia e tem umas ondas gigantes, parece ter Saquarema, tem umas ondas gigantes, e Aslan, que é o leão, fala assim, você é digno de ir para lá. E o ratinho entra no barquinho, tipo, ele é digno do reino dos céus. Então tem toda uma figura de linguagem no livro, no filme, e tem uma figura de linguagem também aqui nesse livro de Apocalipse, aonde a besta significa algo, aonde o falso profeta. Então são figuras que a igreja já conhecia. Por quê? Porque são figuras que tem no Antigo Testamento. Então a igreja que conhecia o Antigo Testamento conhecia o que significava aquelas figuras, mas os perseguidores não. Então a igreja que lia o livro recebia esperança, porque entendia o que estava escrito. Então ele escreve esse livro para trazer essa esperança. Não foi um livro que foi feito para dar medo, igual muita gente não lê porque dá medo.
William Hendrickson tem um livro chamado Mais que Vencedores, que é um comentário do livro do Apocalipse. E ele fala nesse livro sobre isso, que é um livro que mostra a nossa vitória, por isso que é mais que vencedores. Então a gente tem que, foi o nosso intuito semana passada, a introdução parte 1, foi tirar esse medo da igreja. Porque se fizermos uma enquete em todas as igrejas, talvez 60% a 70% já tenha lido o livro do Apocalipse. O restante não leu por quê? Por causa de medo. Então, o nosso intuito, primeiramente, nessas introduções, é tirar o medo da igreja. Porque todo mundo lê a Bíblia toda até Judas. Quando chega Apocalipse, dá uma olhada nos primeiros capítulos assim, ó. Não, até aqui tá legal, nas cartas às igrejas. Depois disso já dá uma freada, fala assim, não, daqui já fica mais pesado. Aí pula para o finalzinho, que fala que vai ter rua de ouro, vai ter a rua chamada tal, aí pula para lá. Mas em nome de Jesus, todos nós não teremos mais medo do livro do Apocalipse, amém? Amém? Ah, pensei que o pessoal assim, eu estou com medo. Então, Domiciano, seu objetivo é fortalecer comunidades que sofrem, ou então prepará-las para o sofrimento, e veremos nesse estudo a autodefinição do livro como profecia, e buscaremos uma estruturação mais pormenorizada. Então, vamos falar da questão profética do livro, ok? Então, vamos ver aqui o Apocalipse como profecia, o que significa o Apocalipse como profecia. Então, já foi visto, tá? Anteriormente, que o escritor, que é João, procura apresentar o real sentido da vida cristã e do sofrimento através de uma revelação de Jesus Cristo. Então ele procura mostrar o real sentido, e a gente lembra de uma das promessas das 7 igrejas, né, do Apocalipse, que é ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então o real sentido da igreja é ser fiel a Cristo. É ser fiel a Cristo. E quem participa do grupo da igreja, e talvez tenha visto já, eu estava até conversando com a irmã Sandra antes de iniciar o estudo, de um vídeo que eu postei, de um pastor lá em Londres, que ele estava pregando na rua, e só porque ele falou que Deus criou o sexo masculino e o sexo feminino, ele foi preso. Ele estava tranquilo e dava para se ver que os policiais estavam agindo com grosseria para ele. Então, ser fiel é isso, é estar disposto a tudo pelo nome de Cristo. Então, o real sentido da vida cristã é ser fiel ao seu Senhor. Ser fiel ao seu Senhor. Então, ele escreve isso à igreja, sobre essa questão de fidelidade, e de que vai ter um sofrimento. Isso tudo através de uma revelação do próprio Jesus Cristo. Mas o escritor também se apresenta como um profeta. Vamos abrir lá em Apocalipse capítulo 22, verso 9. Não vou ler todos os versos, tá? Todos os textos estão aqui no estudo. 22, verso 9, João fala assim, ó: então ele me disse, vê, não faças isso, eu sou o conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Então ele está classificado como um profeta. Como um profeta. E caracteriza seu livro como profecia também. A gente vai olhar lá no início do livro, tá bom? E também no verso 19 aí do 22, que diz assim no 19: e ao tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tira a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Então ele também caracteriza o livro como uma profecia. Então, qual é a importância desse entendimento diante desse texto? Entender como profecia. Primeiro a gente vai ter que ver o seguinte: o que é profecia? Que é a pergunta que está ali. E a pergunta está ali, tá? Ou era para estar ali. O que é a profecia para você? Se a gente for parar aqui e fizermos uma pergunta: o que é a profecia para você? Cada um aqui vai ter uma definição de profecia, certo? Cada um vai ter uma definição de profecia. Do tempo atual
Se formos olhar para o passado, o Antigo Testamento, então cada um vai ter uma definição do que é profecia. E hoje em dia a gente vai ver que isso é muito comum, esse conceito, que profecia é o quê? Uma predição do futuro. Isso é profecia. Todo mundo lembra de uma senhora de uns anos atrás, década de 90, em que ela ia em muitos programas falando o que ia acontecer durante o ano. Virava o ano, chamava ela para o programa para falar assim: e aí, o que vai acontecer esse ano? E ela: vai morrer não sei quantas pessoas. Todo ano morre gente. Não sei quantos artistas vão morrer. E vejo isso, e vejo aquilo outro. Porque, no sentido deles, isso é uma profecia, que é predição do futuro. Mas será que é isso que João tem em mente quando ele começa a escrever o livro? Será que é isso que João está em mente quando ele escreve o livro e chama de profecia? Então o que a gente vai fazer? A gente vai ver que João ele se baseia na visão, no conceito de profecia do Antigo Testamento. Da profecia do Antigo Testamento. Quando nós olharmos qual é o conceito de profecia no Antigo Testamento, a gente vai começar a entender um pouco melhor o Apocalipse. Porque quem olha para o texto do Apocalipse, fala: não, é só coisa que vai acontecer no futuro. Mas João pega algo que é do passado e ele contextualiza. Não é isso que nós fazemos com o nosso sermão? Pegamos o texto, que foi escrito há mais de 2000 anos atrás, e através da iluminação do Espírito Santo nós contextualizamos, trazemos para a nossa realidade. E através dessa contextualização, sempre através da iluminação do Espírito Santo, o Senhor nos ensina algo. Então João faz a mesma coisa com o Apocalipse. Ele vai olhar para o conceito de profeta do Antigo Testamento, de profecia. Então, nesse sentido, profecia é, em primeiro lugar, uma mensagem recebida diretamente de Deus. Isso é incontestável. Não tem quem possa falar assim: discordo. Discordo. Porque se é profecia, significa que é uma mensagem recebida de quem? De Deus. Por isso que a gente ensina da questão que a pregação é uma profecia. Ou deveria ser. Me perdoem essa franqueza. Porque a profecia, o sermão, é uma mensagem que é recebida de quem? Diretamente de Deus. Porque quando o homem prega, tá? O homem, estou falando no gênero, o homem prega, nós queremos que é Deus falando através dele. E dá para se notar perfeitamente quando Deus já não está mais falando através dele. Isso é notório. Então, quando a pessoa está pregando, é Deus que está falando através dele. Através do quê? Da sua mensagem revelada, que é a palavra de Deus. Então ele usa essa conotação de que profecia é uma mensagem recebida diretamente de Deus. Então essa era a principal característica dos verdadeiros profetas em relação aos falsos profetas. Vamos abrir lá em Jeremias. Não podemos esquecer que já que é estudo bíblico, vamos abrir a Bíblia. Jeremias capítulo 23. Do verso 18 ao verso 22. Quem abrir, pode ler. Jeremias 23, do 18 ao 22. Não se desviará ainda do Senhor, até que ele execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias, entendereis isso claramente. Não mandei estes profetas, todavia eles estão correndo. Não lhes falei a
eles, contudo, profetizaram. Mas, se tivessem estado no meu conselho, então teriam feito ouvir as minhas palavras ao outro, e teriam feito voltar do seu caminho e anotar para as necessidades. Acaso sou Deus apenas perto do Senhor, e não também de longe? Até o 22, mas tá bom. Esse texto que a gente leu semana acho que foi na oração, esse verso 23. Então, o que era a questão do profeta? É aquele que estava no conselho do Senhor. O que é estar no conselho do Senhor? É estar na presença de Deus. Então, chovendo forte agora. Então, eles entravam no conselho do Senhor. E esse conselho é composto do quê? Pela Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Não podemos esquecer disso, tá? A Trindade, ela existe desde o início. Desde o início. Algumas pessoas falam que Trindade só aparece no Novo Testamento. Mas quando nós vemos Deus falando assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, não podemos esquecer da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Não podemos esquecer, porque ele não falou façamos o homem a nossa imagem e semelhança aos anjos, porque os anjos não são iguais a Deus. Então, esse conselho é quem é a Trindade, tá? E os seres celestiais que estão na presença de Deus. Então o profeta, ele ia o quê? Ele falava que ele entrava na presença de Deus. A gente vai ver Isaías fala o quê? Quando tem a visão do trono de Deus, ele tem acesso àquela visão onde Deus está lá e os seres celestiais ali, e ele vê que ele não tem condição de estar na presença de Deus por ser pecador. Então o profeta, o que ele fazia? Ele recebe de Deus essa mensagem. Ele estava na presença de Deus, ele recebe de Deus essa mensagem. Pode ser de vários modos, tá? Se a gente vai olhar, cada profeta tem um jeito diferente. E ele recebe o quê? Uma mensagem de Deus. A gente vai ver que tem um que está no canto lá, no campo, tem outro que está no palácio, Isaías, né? Que era um profeta palaciano. E cada um tem um jeito diferente de receber a mensagem, mas todos recebem a mensagem quando estão diante de Deus. Então, por isso, essa mensagem é importante e não pode ser alterada, conforme nós vimos no capítulo 22 de Apocalipse. Então, além de provir de Deus, a profecia nos tempos neotestamentários agora é centralizada em Jesus Cristo. Quer dizer, o Espírito, o centro da profecia, é o testemunho de Jesus, e ela visa fornecer uma mensagem sobre Jesus Cristo e não satisfazer nossa curiosidade quanto ao futuro. Então, no Novo Testamento, a profecia é em relação a Jesus Cristo, não em relação ao futuro. Conforme eu ouvi ontem no trabalho, futuro a Deus pertence. E é verdade, futuro a Deus pertence. Alguém sabe o que vai acontecer amanhã? Então, muita gente fica doida porque a Mega Sena acumula. Mas ninguém tem o poder de descobrir qual é o número da Mega Sena, porque não sabe o dia de amanhã. E glória a Deus por isso, que tem gente doida aí. Então ninguém sabe, tanto o ímpio quanto o justo não sabe o dia de amanhã. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, assim como o ímpio não sabe qual vai ser o número que vai sair amanhã. Então, a mensagem do Novo Testamento é centralizada sempre em Jesus Cristo. Aponta sempre para Jesus Cristo. A Bíblia toda, ela aponta sempre para Jesus Cristo. E quando nós olhamos para as profecias do livro do Apocalipse, aponta para quem? Sempre para Jesus Cristo. Sempre para Jesus Cristo. Já inicia falando de quem? Capítulo 1. Jesus Cristo. A gente vai começar a ver isso semana que vem. Já começa a falar de Jesus Cristo. Quem é que dita as cartas para as igrejas? Jesus Cristo. E quando ele inicia as cartas, o que ele faz? Ele se apresenta. Para cada igreja, ele se apresenta de um jeito diferente. Eu sou o Alfa e Ômega. Eu sou aquele que tem os olhos como chama de fogo. Cada igreja ele se apresenta. Todos os outros símbolos, tá? Talvez eu esteja dando já spoiler de alguns estudos à frente. Sempre vai falar de Cristo. Ele vencendo o inimigo, ele julgando o inimigo. Por quê?
Tudo converge sempre para Cristo Jesus. Sempre. Por isso que nós aprendemos, né, na cadeira de pregação, lá no seminário, de que se houver um sermão e não falar uma vez no nome de Jesus Cristo, isso não é um sermão. Porque todo sermão tem que apontar para Cristo Jesus. Tem que apontar para a cruz. Se ela não aponta para a cruz, pode ser qualquer outra coisa, menos sermão. Porque a vida da igreja, ela sempre aponta para quem? Para Jesus Cristo. Então a profecia no Novo Testamento, ela aponta sempre para Jesus Cristo. Não para satisfazer a nossa curiosidade de como vai ser o amanhã. Então, se os irmãos têm alguma curiosidade de como vai ser amanhã, esquece. Esquece. E se você acha, não, eu já sei como vai ser amanhã, vai vir um dragão e não é assim. Não vai vir um dragão voando, cuspindo fogo e vai acabar com a terça parte dos homens. Não vai ser assim. Bom, mas a gente já vai ver isso mais à frente. Então, Apocalipse como profecia significa também uma mensagem que aponta para a vinda final de Jesus Cristo. Ela aponta para a vinda final de Jesus Cristo. Então, ela segue aqui a perspectiva pela qual o Antigo Testamento era interpretado, cristologicamente. Cristologicamente. Lembra que nós já falamos aqui, não sei qual estudo, me perdoe que eu não guardei, não sei se foi em Jó, no início lá do estudo sobre Jó, não lembro se foi na escola bíblica dominical, dando aula, falei alguma coisa, mas o que eu falei? Que a Bíblia, Gênesis até Apocalipse, sempre apontar para Cristo Jesus. A graça, ela desde o Antigo Testamento. Tem gente que fala que não. Não. A graça é a partir do Novo Testamento, quando Jesus Cristo nasceu, inaugurou a era da graça, porque antes era a era da lei. Era a era da lei. Só que nós vimos que não. A graça existe desde Gênesis. Eu gosto sempre de citar isso, de que os irmãos que estão na transmissão devem falar assim, pastor, repete sempre, mas eu gosto de repetir sempre para nunca sair da nossa memória, de que a graça já se mostra lá quando o homem peca. O homem peca, aí vê que estão nus, aí vai assim, eu estou pelado, eu também, está todo mundo aqui, e faz o que? Pega uma folha lá de uma planta e cobre a sua nudez. E quando ouve Deus, eles se escondem. O que Deus faz? Mata um animal e cobre cada um deles com a pele do animal. Isso está apontando para quem? Aonde o pecado, onde existe o pecado, superabundou a graça, mostrando que viria que seria a propiciação, para fazer o quê? Para nos dar a redenção, a remissão dos pecados, mostrando que aquele animal estava apontando para Cristo, que daria a sua vida para nos perdoar os nossos pecados. Então já em Gênesis 3, já estava apontando para Cristo Jesus. Então Gênesis, Êxodo, Levítico e daí até Apocalipse sempre vai ser cristológico. Semana passada, foi semana retrasada, nós falamos sobre a questão de Isaac, eu fui na escola bíblica dominical. Falamos sobre a questão de Isaac, já estava apontando para Cristo. Para Cristo. Então ele pega isso. Então a mensagem sempre está apontando para a vinda final de Jesus Cristo. Sempre para aquele dia glorioso. Então, isto aponta para Cristo, vendo nele predições que apontavam, isso no Antigo Testamento, para Jesus Cristo. O Apocalipse segue essa linha, apresentando uma visão cristológica da história, afirmando que Jesus controla a história e indicando que os eventos relativos à sua segunda vinda estão próximos. Como, pastor, que a Bíblia mostra uma visão cristológica da história, afirmando que Jesus controla a história? Ele se apresenta a uma das igrejas dizendo que ele é o quê? O Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Significando que o Alfa é o primeiro alfabeto do grego, o Ômega é o último, e ele fala o início e o fim. Fim da história, é o início da história, porque ele é de eternidade a eternidade. Ou como o pastor Vitor falou uma vez, que ele é o pai da eternidade, então a eternidade é filha dele, ele é o pai da eternidade, então ele está acima da eternidade. Então vai apontar sempre
para Cristo, a história mostrando que Ele é o Senhor da história. E o Apocalipse fala isso. E João, quando escreve isso, mostra através dos capítulos, né, dos textos, que naquela época não era dividido em capítulos, através do texto, de que Jesus é o Senhor da história. Ele é o Senhor da história da igreja, da história da humanidade, da minha e da sua vida, da minha e da sua história. Ele é o Senhor da nossa história. Ah, mas eu passei tanta coisa. Se eu tivesse conhecido a Cristo há muito tempo atrás. Não. Naquela época ele já era o Senhor da sua história. Você já era o escolhido de Deus. Então, você, por ser escolhido de Deus, você já estava na mão do Senhor. E Ele permite que nós passemos por situações para que hoje a gente possa ser quem nós somos. Para ser quem nós somos. Ele perdoou todos os nossos pecados. Mas hoje nós temos a maturidade cristã, de olhar para trás e falar assim: isso tudo que eu passei, Deus tinha um plano na minha vida. Eu estou aqui hoje porque Ele concretizou esse plano na minha vida. Ele é o Senhor da história. Então, para o Novo Testamento, desde que Jesus encarnou e ressuscitou, Ele já está chegando. Tá? Ele já está chegando. Está falando do já e ainda não. Ele já está chegando. E por isso que o escritor pode falar do julgamento sobre Roma como algo muito próximo. A gente vai ver mais à frente que João está falando do julgamento que vai acontecer em Roma, tá? Daquela época. Mas que figura também, pré-figura, não vamos falar pré-figura, de algo que vai acontecer mais à frente. Pode ser daqui a 100 anos, 1000 anos, não sei. Pode ser amanhã, não sei. E ele fala sobre isso. Então ele está falando sobre essa questão. Porém, o livro não fala de acontecimentos particulares, mas de ações de Jesus que se darão como consequência de sua segunda vinda. Nós vimos alguma coisa quando nós estudamos escatologia, foi o último estudo, de coisas que acontecerão na segunda vinda de Cristo. Julgamento, juízo. Então, tudo isso vai acontecer. Então, Apocalipse com profecia significa uma mensagem que chama ao arrependimento. Lembra que nós falamos sobre que ele usa a figura veterotestamentária ou do Antigo Testamento? Quando nós olhamos para os profetas no Antigo Testamento, o que nós vemos? Que os profetas eles se levantam, são levantados por Deus, não se levantam, eles são levantados por Deus para o quê? Para puxar a orelha do seu povo. Para puxar a orelha do seu povo, falar assim: vocês estão errados. Assim diz o Senhor. Se conserta, estou só usando uma figura aqui, tá? Se conserta, porque se você não se consertar, eu virei e farei isso. Mas se vocês se consertarem, eu não farei isso, mas vou fazer isso. Então ele pega essa visão também de profecia como um chamado de Deus para o arrependimento. Tá? Então ela é uma palavra que tem uma forte ênfase no presente, no comportamento do povo. Então João, quando escreve, ele usa também essa figura de chamar o povo à realidade no presente. Por quê? A nossa atitude em relação à nossa vida cristã, ela não tem que ser amanhã. Todas as nossas atitudes têm que ser hoje. Quando o Senhor nos chama ao arrependimento, é tudo para hoje. A gente pode falar: amanhã, quem sabe? Será que amanhã a gente vai estar vivo? A palavra de Deus mostra que tem um rico que ficou muito ganancioso porque viu a sua plantação arrebentando. Ele fala: sabe o que eu vou fazer? Eu vou arrebentar aqueles celeiros ali, são pequenininhos, vou construir mega celeiros, vou armazenar muita coisa, vou ficar rico, vou botar a minha rede na varanda e vou tomar água de coco e vou curtir a vida. Conforme diz uma música aí, vou deixar a vida me levar. Ele achou que estava por cima da carne seca, como muita gente diz aí, né? E o que Deus fala para ele? Louco, hoje mesmo pedirão a sua alma. Então, é para hoje, não é para amanhã. O chamado é para hoje. O arrependimento é para hoje.
A atitude que temos que tomar em relação à nossa vida cristã, em relação a Cristo, é hoje. Não pode ser amanhã. Porque eu não sei se eu vou estar vivo daqui a 10 segundos, daqui a 10 minutos, daqui a 10 horas, daqui a 10 semanas, eu não sei. Você não sabe se você vai estar. Então, toda e qualquer atitude em relação a Cristo tem que ser no momento. Então, a ênfase dessa profecia é no presente. Então, para criticar a prática pecaminosa, o profeta voltava-se para o passado. Chamava atenção no presente, mas falava de algo que aconteceu no passado. E encontra nele as orientações de Deus as orientações de Deus, que a luz está aqui, está um pouco dadas no Pentateuco, que fala sobre como o povo tinha que se comportar diante de Deus. Então, a partir daí, ele chama atenção no presente, fala de algo que aconteceu, mas aí ele faz a advertência para que abandone a prática do pecado, pois se não houver arrependimento, Deus irá punir tal comportamento no futuro. Olha só, os 3 tempos. Deus chama a atenção do povo no presente, falando de algo que o povo fez. Não é assim? Quando nós pecamos, já está no verbo passado, pecamos. Deus vai falar assim, o Bira, você pecou fazendo isso, passado, mas está me chamando a atenção no presente. Se você não se arrepender, vai acontecer isso. Vai acontecer, está no futuro. Está no futuro. A gente vai olhar a literatura apocalíptica, o livro do Apocalipse, a gente vai entender isso, tá? Quando a gente, clássico são as cartas do Apocalipse. A gente vai ver que ele fala assim, ó, porque abandonaste o primeiro amor, está no passado. Arrepende-te, está no presente. E ele fala de algo que vai acontecer no futuro, para aqueles que forem fiéis. Então, existem esses 3 tempos na profecia. Então, chama arrependimento também. Portanto, a profecia fala do futuro como consequência da vida do povo no presente. É nesse contexto que o profeta fala às igrejas nos capítulos 2 e 3, daqui do Apocalipse, chamando-as ao arrependimento e advertindo-as quanto ao futuro. Então, podemos ver que o autor do Apocalipse, que é João, usa o gênero apocalíptico e refere-se ao livro como uma profecia. Como uma profecia. A gente vai ver Tiago, que é um livro que é eclesiológico, pastoral, totalmente pastoral. Vamos ver Romanos, que é um livro totalmente teológico, com bastante fundamentação teológica. Vamos ver Atos, que é um livro histórico, que é o livro que conta o início da história da igreja. Mas quando chega no Apocalipse, o autor ele vai usar o livro para quê? Para advertir de coisas que foram feitas, de atitudes que têm sido tomadas e de consequências ou bênçãos futuras. Então o livro todo vai ser isso. Quando nós começarmos a olhar, vamos ver isso no livro, tá bom? Aí, portanto, podemos concluir que o Apocalipse não é um livro que narra apenas acontecimentos futuros. Essa constatação permite-nos agora buscar uma visão que substitua essa abordagem futurista que se faz ao livro, tá? Que não é um livro futurista, não é livro Star Wars. Então, o Apocalipse é uma estrutura não cronológica. Eu já vi alguns estudiosos, eles dizendo que o livro é um livro cronológico, como se fosse passo a passo, receita de bolo, tá? Todo mundo que faz bolo, eu não sei, mas vou chutar aqui, vai fazer o quê? Vai botar farinha, vai botar um ovo, vai botar uma margarina, aí coloca um açúcar, bate, e vai lá, unta a forma, aí vai, depois passa aquela farinhazinha lá para não agarrar o bolo, e vai assar. É mais ou menos isso. E você vai olhar, vai ver que tem essa sequência. Apocalipse não é assim. Não é a receita de bolo. Então você vai olhar coisas aqui que não vai estar na cronologia, não vai estar cronologicamente escrito. Por isso a importância do estudo semana passada, da introdução 1 e da introdução 2, para a gente começar a entender o livro. Para depois que a gente estiver no livro, não surgir dúvidas. Não falar, pastor, mais isso. Então a gente já está tendo esse estudo, para a gente começar a entrar no livro do Apocalipse, já entendendo o que João está falando. Vai ter coisas que a gente não vai entender? Vai ter coisas. Vai ter coisas que não vamos ter resposta? Vai ter coisa. Vão ter coisas. Mas uma coisa é certa.
Lá na glória a gente vai receber a resposta. Então isso para mim é o que basta. E estaremos lá, amém? Estaremos lá, então lá a gente vai tirar a conclusão. Mas vão ter coisas que não vamos entender. E eu não vou ter a presunção de querer entender. A gente vai caminhar até onde dá. Minha mão alcança até aqui, vamos até aqui. Depois disso a gente entrega na mão do Senhor. Então o Apocalipse não é uma estrutura cronológica, não cronológica. Então vamos ver que existe uma introdução, tá? Que é o capítulo 1, se os irmãos quiserem abrir na Bíblia para ver aí, acompanhar, tá? Eu costumo sempre falar que nós temos que ser mais bereanos, não é porque é o pastor que está falando que é a mensagem do anjo de Deus, está vindo, não, vamos aqui, ó, é aqui, ó, tá bom? Também sou falho. Então vamos ver que existe uma introdução no capítulo 1. Então, capítulo 2 e 3 fala dos destinatários, que nós vimos semana passada, que são as igrejas da Ásia Menor. Tá bom? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. São essas as igrejas que são destinatárias. Então, no capítulo 1 vamos ver que existe a introdução. No capítulo 2 e 3, os destinatários da carta. Depois do 4.1 até o 22.5, vamos ver 6 visões desenvolvendo paralelismo progressivo. O que é paralelismo progressivo? Que uma coisa desemboca na outra. Uma coisa vai desembocar sempre na outra. Então, qual é? Aí vou falar aqui, ó, paralelismo progressivo. A abertura dos 7 selos, tá, do capítulo 4.1 até o 7.17. Depois, o toque das 7 trombetas, que vai do capítulo 8.1 até 11.19. Depois, a identidade do Império Romano e a perseguição dos cristãos por ele, capítulo 12 ao capítulo 14. Depois, vamos ver as 7 taças, os capítulos 15 e o capítulo 16. Depois vamos ver a derrota de Roma e da besta. Por que Roma, pastor? Não podemos esquecer que o livro está no contexto presente deles. Temos que interpretar o livro através do contexto em que foi escrito. Ele foi escrito no momento de perseguição em que Roma estava perseguindo a igreja. Então João está escrevendo para aquelas pessoas de lá em relação a Roma, dizendo que Roma seria julgado e que acabaria a perseguição. Certo? O aprisionamento do dragão e a vitória da igreja, capítulo 20 ao 22. Então vimos 6 visões desenvolvendo um paralelismo progressivo. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Bom, como eu fiz na outra, eu prometi que eu ia fazer a apostila está pronta, só tem que reproduzir a apostila do escatologia, tá bom? Então, se Deus permitir, próxima semana eu trago a apostila para os irmãos que participaram do estudo de escatologia. Do mesmo modo, os irmãos que estão participando do estudo de Apocalipse, no final, eu já fiz até a capinha aqui já, ó. Vou fazer uma apostila e vou entregar para os irmãos, tá bom? Então, é bom que sempre deixar guardado, para sempre estar, como diz aí a garotada, papirando, né? Então, no final existe uma conclusão do livro, que é do verso 20, verso 26 até o verso 21 do capítulo 22. Então, não existe uma estrutura, mas existe uma estrutura não cronológica, tá? Mas nós vemos que existe uma ordem, mas não cronológica. Então, se vocês ouvirem alguém parar na sua porta e falar que tudo que vai acontecer no Apocalipse é cronológico, é mentira. Não é cronológico, tá? Não é cronológico. Significa que, não, porque o juízo, que nem nós vimos de escatologia, né? Não, porque Jesus Cristo vai arrebatar e depois vai acontecer isso, e outros falavam, não, Jesus Cristo não vai arrebatar, ele vai descer sorrateiramente, tá? Como 007, vai descer, vai pegar a igreja, ó, ninguém fala nada, todo mundo, aí sobe em silêncio, aí depois ele desce com glória. Não vai acontecer assim. Então não existe uma ordem cronológica. Aí, conclusão. Todo mundo gosta dessa palavra. Conclusão. E hoje a gente terminou no horário bom. Então,
Concluindo, vimos neste estudo que o livro do Apocalipse é uma profecia, uma palavra vinda diretamente de Deus. Amém? Não tem nem como contestar, porque quem aparece para João? Jesus. Então, ele recebe diretamente dos lábios do Senhor. Então, vimos que profecia, Apocalipse é uma profecia porque é uma palavra vinda diretamente de Deus. Aí a pergunta que tem aqui: isso é importante para você? Não é para responder não, tá? Como diz, é uma pergunta retórica. Pergunta retórica. Eu vou fazer uma pergunta em cima que não está ali. Mas vamos concatenar a pergunta, tá bom? Profecia, Apocalipse é uma profecia vinda diretamente de Deus. Isso é importante para você? Pergunta retórica sem resposta, só para vocês. Se sim, alternativa A, se sim, por que não fazemos a leitura desse livro? A gente sempre deixa de fora. Alternativa B, se não, por que não fazer? Essa é a pergunta para todos nós. Todos nós. Se o livro de Apocalipse é uma profecia porque ela foi falada por Deus diretamente, por Jesus, ela tem que ter importância para nós, certo? Mas por que a gente rejeita tanto esse livro? Não era para rejeitar. Não era para rejeitarmos. Então, essa é a pergunta. Vimos também que o livro não deve ser entendido apenas em termos futuros, que ele não apresenta uma ordem cronológica. Esse fato deve orientar nosso estudo. A partir da próxima semana entraremos mais propriamente no texto do livro. Aí sim, a partir da semana que vem vamos começar, mas eu vou passar o dever de casa, já passei semana passada e vou reiterar hoje. Leia o livro do Apocalipse. Leia o livro do Apocalipse, porque quanto mais lermos, menos dúvida teremos. Menos dúvida teremos. Não é assim quando nós estamos na faculdade, vai ter uma prova. Dia 30 de maio terá uma prova. O que a gente começa a fazer? O professor avisou hoje, dia 29/4, que dia 30 vai ter uma prova. Quase um mês. O que a gente vai começar a fazer? Se você for um bom estudante, vai começar já a ler de agora, já a matéria é dada. Vai começar de agora e todo dia vai ler um pouquinho, mesmo que ele fale assim, da página 10 da página 15. Página 10 da página 15 a gente consegue ler em um espirro, a gente espirra já leu. Então, você vai ler, vai reler, ler, vai reler para o quê? Para você absorver o que está no texto. Por que não fazemos isso com a palavra de Deus? Lembra que eu sempre falo aqui que o pastor John Stott ensinava? Que devemos ruminar a palavra de Deus? O ruminante, ele vai o quê? Ele come aquele mato, aquele capim, mastiga e engole. Daqui a pouco ele bota para fora, mastiga, engole. Fica aquele processo, até ele absorver aquele capim. Ele dizia, faleceu alguns anos atrás, de que a palavra de Deus é a mesma coisa. Devemos ruminar a palavra de Deus. Devemos ler a palavra de Deus e ruminar. Trazer a mente, trazer o coração. Traz a mente, traz o coração. Até absorvermos a palavra de Deus. Então, leia o livro do Apocalipse. Leia com calma. Leia com calma. Conforme eu disse, não sei para quem no final de semana, foi assim: rabiscar a Bíblia não é pecado. Não é pecado. Você não vai cair a mão, vai perder o braço, não. Leia com calma e sublinhe a sua Bíblia. Sublinhe, tá? Vai sublinhando. Sublinhe aquilo lá. Tem alguma palavra difícil? Vai no dicionário. Hoje em dia a gente tem um dicionário no celular. Você leu aquela palavra assim, vê, que palavra é essa? Você vai lá no dicionário, escreve do lado o significado. Porque isso vai melhorar o quê? O teu entendimento do texto. Começa a ler devagar aí, sublinhando, vai sublinhando.
Aí sim, quando nós pararmos para lermos, aí a gente vai ter um entendimento melhor. Às vezes são dúvidas que a gente tem, dúvida boba, que talvez a gente lê tão rápido o texto que a gente não entende. Foi o que nós falamos na terça-feira na reunião de oração, que tem textos na Bíblia que nós pulamos, não só o livro de Apocalipse, mas genealogia. Quem gosta de ler genealogia aqui? Ninguém gosta de ler genealogia. Aí quando chega lá em 1 Crônica, foi 1 Crônica, 2 Crônica, fala de Jabes. Vem falando lá, fulano gerou fulano de tal, que gerou fulano de tal. Aí você começa a ler, aí você vai olhar assim, coisa chata. Aí pula a página. Aí perde. E está lá a história de Jabes. E Jabes foi mais ilustre que seu irmão, somente deu esse nome porque com dores o gerou, e ele orou assim. E começa a mostrar a oração de Jabes no final, 2 versículos só. E no finalzinho da oração de Jabes fala assim, e Deus concedeu o que ele tinha pedido. Olha só. Então são pérolas como essa que às vezes a gente deixa de lado, ou na correria, ou porque a gente fala, não, deixa aqui é chato. Eu não vou ler os profetas, tá? Porque é chato. Eu tenho estudo que estava engatilhado para entrar depois da escatologia, que seria os profetas menores. Íamos pegar de Oséias até Malaquias. Mas aí, aprove o Senhor falar sobre Apocalipse, que tinha alguns textos que eu falei, né? Alguns assuntos que eu falei que ia juntar a escatologia, mas ia ficar uma coisa muito salpicada. Então, eu falei, vamos estudar Apocalipse, um para completar o outro, escatologia e Apocalipse. Mas se Deus permitir, depois de Apocalipse, se Cristo não voltar ou não nos levar, a gente vai estudar os profetas menores, porque muita gente não lê. Muita gente não lê os profetas menores. O pessoal vai em Daniel, pô, Daniel é legal, tem história legal, né? Foi jogado na cova do leão, que a gente aprende na UCP, cova do leão. Os amigos dele foram jogados na fornalha de fogo. Ele foi preso e ele foi levado cativo e não se contaminou. Todo mundo gosta disso. Mas para ler mesmo os profetas menores, muita gente não lê. E sabe como é que a gente vê isso? Quando entra na liturgia domingo. Sofonias capítulo 1, verso 10. E o pastor é tão bonzinho que o pastor colocou no computador ali um programa, né? Que reproduz o texto. Que aí o pessoal que está aí já coloca, tá! Aí já tem a cola ali na projeção. Mas meia hora, pessoal. Aí o pastor olha daqui, olha dali, né? Aí vê lá o irmão lá no índice. Sofonias. Ageu. Naum, fala Naum. Tem Obadias, que é um capítulo só que o pessoal fica perdido, que aí fica colado e ninguém vê. Mas por quê? Porque não temos o costume. Fala assim, Romanos, o pessoal vai de olho fechado, pá. Tiago, pá. Então, assim, temos que ter o costume de ler a palavra de Deus como palavra de Deus. Existe um livro, tá? Sobre pregação que diz lendo as escrituras como palavra, lendo a Bíblia como palavra de Deus. Ou lendo a Bíblia como escritura. Eu tenho esse livro lá em casa, só esqueci o título. Livro muito bom. Fala sobre pregação. Porque a gente às vezes lê a Bíblia como um livro. Como um livro. E a gente esquece que é a palavra de Deus. Que quando nós abrimos é Deus falando comigo, é Deus falando contigo. É Deus falando conosco. E quando perde esse encanto pela palavra de Deus, é uma leitura comum, corriqueira. É como se eu colocasse meia hora da vida do lado, a mesma leitura. Talvez tenhamos até mais atenção na meia hora, porque vai falar que não sei quem foi decapitado, o fulano tal foi preso, jogo de domingo foi tanto, a gente vai olhar assim, e a gente tem que ter mais esse apreço pela palavra de Deus. Então, enquanto estivermos juntos aqui, eu vou estar sempre falando isso com os irmãos, para termos mais apreço à palavra de Deus, porque muita gente queria ter essa palavra e não tem. Eu vou trazer, se Deus permitir, na próxima quinta-feira eu vou reproduzir ali um vídeo que eu vi, aquele vídeo impactou muito, há muitos anos atrás, de umas pessoas recebendo a Bíblia, não sei se é na China, é do pessoal do olho puxado, acho que ali você já viu que foi usado na aulinha, na aula. Eles recebendo a Bíblia num saco, num plástico, eles pegavam a Bíblia, chegavam assim, ó, olhavam e ficava assim na Bíblia, assim, ó, cheirando. Tinha gente que abraçava e chorava com a Bíblia assim, abraçada assim, ó. E às vezes a gente tem 4 dessas em casa, 5, e não lê. Então,
o meu pedido pastoral e em amor é que a gente leia o livro do Apocalipse. Que a gente comece a ler, já que semana que vem a gente já vai entrar no capítulo 1, que a gente já comece a ler, já comece a mergulhar no livro de Apocalipse, já se ver já nas páginas do Apocalipse, para quando chegar aqui, Deus abençoar mais do que Ele já nos abençoou hoje. Amém? Vamos ficar de pé? Agradecer mais uma vez a visita da nossa irmã. Qual é o seu nome mesmo? Paula. Tá? Seja bem-vinda. Tá bom? Se Deus permitir, se você quiser, domingo que vem estaremos aqui novamente. Tá bom? As nossas portas estão abertas e os nossos corações também. Tá bom? Que Deus te abençoe. E amanhã tem reunião da plenária da SAF. Ah, é? Plenária da SAF. Isso mesmo. Plenária da SAF às 16 horas. Tinha até esquecido, irmão. Não tinha mesmo. Então, eu pedi para isso, não vou pedir para isso não. Pedi para o Vitor que faça a oração final, depois eu vou estar repetindo a bênção. Espírito Santo de Deus, eterno Pai, rendemos graças ao Teu nome, Senhor. Por mais uma vez estarmos aqui na Tua casa, bendizendo e adorando o Teu santo nome. Pai, obrigado pelo estudo de hoje, qual foi um estudo qual falou muito aos nossos corações. Abre o nosso entendimento, ó Deus, abre a nossa visão a partir de hoje, ó Pai, neste livro. Obrigado por tudo. Dá-nos um restante de noite na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as doces e eternas consolações do Espírito Santo, repousem sobre vós, sobre os vossos familiares e sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, não somente agora, mas para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Dê um restante de noite abençoado em nome de Jesus.